Olá, eu sou Edi Kalsen, sou terapeuta holística. Para quem não sabe, holístico significa trabalhar o ser humano num todo. Eu, por exemplo, faço massagens, aplico reiki, dou aconselhamentos e uso um método que transforma emoções, como raiva, medo, tristeza e mágoa, e outras também, né? Ultimamente também testei o método com crenças e funciona muito bem. Estou muito feliz com os resultados. Ao final da palestra eu vou deixar mais informações sobre esse método de transformação emocional. E como vocês podem ver, a terapia holística ela aborda a nível físico, mental, emocional e espiritual. Eu venho trabalhando com o ser humano por mais de 30 anos e amo fazer o que faço. Eu atendo como terapeuta holística desde 2004, ou seja, fazem 11 anos. Primeiramente, eu trabalhei por 10 anos num hospital como auxiliar de enfermagem. E depois, eu fiquei por 11 anos num laboratório de análises clínicas como coletadora de sangue. Trabalhei em Arroio do Meio e atualmente eu trabalho em Lajeado. São cidades vizinhas aqui no Rio Grande do Sul. Bem, mas hoje eu estou aqui nesse projeto 7 de setembro e quero agradecer em primeiro lugar a Luciano Lima pela belíssima iniciativa e pelo convite que recebi. E quero cumprimentar a todos os colegas palestrantes deste maravilhoso evento. Estou bem feliz mesmo. Eu não poderia deixar de parabenizar você que se inscreveu e que está assistindo a esta palestra. Você que se propôs a parar seus afazeres para estar aqui. Com certeza você é uma pessoa que está fazendo parte de um grupo que está buscando crescer, que está buscando se conhecer e dessa forma evoluir como ser humano. Parabéns por esta iniciativa. O mundo está precisando muito de pessoas como você. Antes que eu me esqueça, eu quero dizer que eu vou dar uma dica de ouro para você. Ela vai auxiliar você para ser mais independente emocionalmente. Vou dar a dica ao final da palestra, tá? Então assista até o final. Combinado? Independência emocional. O tema escolhido por mim para falar aqui. Eu fui buscar no dicionário o que fala sobre independência e basicamente diz o seguinte, que independência é ausência de dependência. O que é, na verdade, liberdade, né? Também diz que é a condição de uma pessoa que não se submete a outra autoridade e que se governa por suas próprias leis. Trazendo essa descrição para o meu tema da palestra, que é independência emocional, meu objetivo é que você tenha suas próprias leis. O que significa você saber o que você quer, é você saber o que é o melhor para você, é você saber decidir qual caminho tomar em sua vida. Portanto, quando você entender e souber administrar sua vida com equilíbrio, isso já significa ser mais independente emocionalmente. Nosso lado emocional começa a se formar assim que nascemos. Desde que viemos ao mundo, passamos a registrar as experiências do mundo externo e essas experiências é que vão ditar a nossa vida futuramente. Há alguns meses eu participei de uma palestra na Univates, que é a universidade aqui da cidade de Lajeado. E a palestra foi com o argentino Ivan Izquierdo, que desde 78 mora em Porto Alegre. E ele é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mente humana.
Ele falou que o principal fator para que aconteça um armazenamento significativo em nossa memória é necessário a emoção. A emoção é o que você sente enquanto algo está acontecendo em sua vida. Né? Os medos que se apresentam, as raivas, as tristezas, as mágoas, enfim, depende da intensidade das emoções. Ou seja, quanto maior a emoção, maior o registro. Ele também afirma que não existe uma memória de longa duração sem emoção. Né? Se o fato não envolve emoção, ele fica registrado em sua memória por alguns instantes ou talvez alguns dias. E depois nem lembra mais, ele como que desaparece. É interessante isso, não é mesmo? Isso significa que quanto maior for a emoção do momento do ocorrido, maiores são as chances de isso ser levado para a vida toda. Se, por exemplo, sentimos um medo terrível devido a um acidente de carro, as chances disso interferir negativamente em nosso dia a dia é muito grande. A tristeza de uma perda, por exemplo, também pode fazer com que passemos uma vida toda com o registro vivo em nossa memória. E assim acontece com as outras emoções também, né? Como uma mágoa exagerada ou uma raiva muito intensa, assim, né? Por isso que é muito importante conseguir se libertar da emoção. E assim o registro pode continuar, mas ele não terá a mesma força de antes, né? Mas agora eu quero falar sobre o meu tema, que é independência emocional. E por que eu escolhi esse tema? Eu o escolhi porque, por mais independente que a pessoa possa se considerar, mais dia, menos dia, ela vai acabar se dando por conta que estava dependendo emocionalmente de alguém. Isso nem sempre fica claro para nós. E quando acontece dessa dependência romper, se quebrar, pode desencadear sofrimentos e muitas vezes vêm acompanhadas com uma terrível dor interior. E nem sempre sabemos como lidar com isso, não é mesmo? E a dependência pode ser afetiva, onde envolve sentimentos, como em relacionamento de casal, ou dependência de familiares, e em algumas situações a dependência de amigos também, né? A dependência muitas vezes é da falsa sensação de que o outro lhe completa, de que o outro vai lhe deixar feliz, ou então espera que ele um dia lhe faça feliz. Já em outros casos, a dependência é a necessidade de apoio para qualquer coisa que pense em realizar. Sempre precisa que alguém vá junto, que alguém diga, esse é o caminho, né? Em outros momentos, estamos à mercê das emoções que nós mesmos alimentamos em nosso dia a dia. Citando como exemplo uma mágoa. Ela sobrevive porque a lembramos e damos força em nosso pensamento, né? No nosso dia a dia. O mesmo acontece com o medo. Sempre que damos força para ele é que fica no comando das situações e acabamos, tipo que paralisando e dependendo desse medo existir ou não em nossa vida para realizar as nossas coisas. E é por isso que hoje eu vim falar sobre independência emocional com você. Aqui eu quero abordar esse tema por vários ângulos, para que possamos ser mais livres e independentes emocionalmente. O interessante é que desde cedo já buscamos uma independência, e que é a independência financeira. Só que aqui eu não estou falando da independência
defendida pelos economistas. Mas estou falando daquelas pessoas que conquistaram seu próprio dinheiro sem precisar depender mais dos pais, do companheiro ou de outra pessoa. A pessoa, para chegar nesse patamar, para ela ficar independente financeiramente, ela foi buscar uma forma para que ela tivesse o seu próprio dinheiro. É muito comum a pessoa começar a planejar tudo isto desde cedo, para saber como que ela vai fazer para não ter que depender mais dos outros financeiramente, né? Mas a pergunta que não quer calar é: então por que não planejamos melhor nossa vida emocional para que não fiquemos tão dependentes das outras pessoas, né? E por que emocionalmente a maioria continua dependendo do outro? E também, por que continuamos alimentando as emoções, fazendo com que elas passem a comandar a nossa vida? O primeiro agravante é que nascemos dependentes. A prova disso é que alguém precisa trocar as nossas fraldas, né? Fazer nossa mamadeira, ajudar a dar os primeiros passos, né? E a balbuciar as primeiras palavras. Disso ninguém escapa, não é mesmo? E depois já vem incutido a ideia, desde os nossos antepassados, de que precisamos ter alguém do nosso lado. Será que precisamos mesmo dessa forma tão dependente? E também desde cedo são passados inúmeros medos desnecessários. Fomos ensinados a ficar triste por causa das tristezas dos outros e também foi ensinado a nos revoltar, sentindo raiva ou mágoa quando as coisas não aconteciam conforme havia sido planejado. Pois é, deveríamos nos libertar da dependência emocional da mesma forma que nos tornamos independentes financeiramente, mas não é isso que acontece. Percebe-se que para a dependência emocional não tem idade. 10, 30, 40, 45, 80 ou 90 anos. Mas como essa dependência se instala? A forma número 1 é que nós podemos nascer com essa tendência. Na forma número 2, nós podemos ser influenciados por pessoas próximas, né, de nós. E na forma número 3, acreditar que não temos capacidade. A forma número 4 é criar e alimentar nossas próprias emoções com o pensamento. No primeiro caso, todos nós nascemos com algum padrão para ser melhorado, né? Por exemplo, alguns vêm com o padrão do orgulho para ser trabalhado. Já outros precisam melhorar sua teimosia, seu lado de vítima também, né? Mas também tem as pessoas que vêm com uma extrema carência para ser superada. São pessoas que nascem com esse padrão que terão uma tendência muito maior para ser mais dependente emocionalmente. Elas se consideram menos, se consideram incapazes, inferiores, e esse padrão precisa ser superado e vencido. Já na segunda forma, que é a influência de pessoas próximas, em muitos casos, para não dizer a maioria dos casos, são os próprios pais e também os avós que fazem essa dependência acontecer através do mimo e da superproteção. Mas também podem ser outras pessoas que no decorrer da vida acabam fazendo as coisas no lugar da gente, né? Então a gente acaba sendo envolvida por isso. Muitas vezes acreditamos que ao fazer as coisas para uma pessoa estamos ajudando, mas na verdade estamos muitas vezes tirando dela a oportunidade de desenvolver suas próprias potencialidades e habilidades. Nunca vou esquecer de duas histórias
que aconteceram nos meus 11 anos de atendimento como terapeuta. Na primeira história, uma cliente que eu atendia durante o meio-dia veio dizendo que quase não pôde vir, porque teve que ir ao banco com o irmão. Aí eu perguntei se estavam abrindo conta ou assinando papéis importantes, e ela me disse que não. Ela disse, eu ajudo a tirar extrato. Eu perguntei a idade do irmão, e ela falou 23. Eu perguntei, tá, e ele tem alguma deficiência? E ela respondeu, não tem. Aí acontece que ela acreditava que ele não teria capacidade de tirar um extrato. Aí eu perguntei para ela, escuta, e se você morresse hoje, como ele faria? Aí ela pensou um pouco, aí ela disse, eu preciso ensinar meu irmão a tirar extrato sozinho. E a gente definiu isso como a tarefa da semana para ela. E aí ela ensinou e pronto, ela estava livre desse compromisso. E por cima permitiu que o irmão desenvolvesse o seu potencial. Na terceira forma, que é a pessoa acreditar que é incapaz e que alguém precisa fazer por ela. E ela realmente acredita de que não é capaz. Por isso, estimular as pessoas próximas, desde o mais jovem até o mais idoso, a fazer e realizar as tarefas e também enfrentar situações novas em sua vida é de vital importância. Permitam que os seus filhos arrumem o quarto sozinho, né? Passem a responsabilidade de lavar as roupas também, fazer a sua própria comida. Deixem que aprendam a se alimentar sozinhos. Não tem importância que se lambuzem. No começo, as coisas não vão sair 100%, isso faz parte. Com o tempo, as pessoas se aperfeiçoam e encontram a sua melhor maneira de fazer as coisas. Ou seja, as coisas elas não precisam ser do seu jeito, tá? Isso é muito importante a gente captar isso. Deixar os filhos, os amigos, pessoas próximas enfrentarem dificuldades, frustrações, vai fazer delas pessoas mais seguras de si mesmas e, em consequência, menos dependentes. Vamos falar um pouco sobre amizade. Ter amigos é muito bom. É bom para se divertir, para um ombro amigo num momento mais delicado, mas ele nunca pode ser a pessoa que faz as escolhas por você. Ou melhor, nem seus amigos e nem ninguém. As decisões sobre emprego, roupas, paquera, elas precisam partir de dentro de você em primeiro lugar. Não que os outros não possam palpitar, ou seja, dar a sua opinião, mas deixar questões importantes da vida nas mãos das outras pessoas é muito perigoso, porque você vai estar vivendo e decidindo a sua vida usando como base o que o outro acredita que é o melhor para você. E é você que precisa saber o que é realmente o melhor e o mais importante para a sua vida. Aqui vai uma perguntinha que eu não posso deixar de fazer. Por acaso você poderia ser a pessoa que decide o que é o melhor para os outros? Lembre-se, você pode estar direcionando essa pessoa para que futuramente ela sempre vá depender de alguém ou de você mesmo. Para qualquer decisão, né, na vida dela, e é complicado, ela sempre vai precisar de alguém nesses casos, né? E você sabe o que mais? Quando você acaba decidindo pela outra pessoa, você também se torna responsável pelos resultados obtidos. Quando tudo dá certo, beleza. Mas e se der zebra? E se por acaso tudo der errado? Você percebeu que pode estar atraindo problemas para você que não são seus? Se for o seu caso, comece agora a mudar de estratégia.
Ensine a pessoa a descobrir dentro dela o que ela quer. Levando tudo isso em consideração, vou contar a segunda história. Há muitos anos, uma moça de 22 anos chegou para ser atendida porque havia perdido a sua mãe com um AVC, que é o acidente vascular cerebral, também chamado de derrame cerebral, né? Pois bem, eu pensei que ela estava querendo apoio quanto ao sofrimento da perda e me surpreendi, porque o problema dela era esse e mais um bem maior. A mãe dela era uma dessas mães dedicadas aos seus filhos, do tipo que faz tudo, mas tudo mesmo. E essa jovem não havia aprendido nada. Sabe o que é nada? Ela não sabia nem como se fazia um café na xícara, pois a mãe dela sempre deixava tudo prontinho. Ela também não aprendeu a fazer compras no supermercado, ela nem sabia como funcionava dentro de um supermercado. Ela não sabia nem lavar uma peça de roupas. Claramente falando, ela não aprendeu a fazer nada. Vocês imaginam o sofrimento dessa moça, pois estava realmente desesperada e perdida. Vejam só o que essa querida mãe deixou de herança para sua filha, além do desespero da perda. Ela deixou a filha literalmente desamparada. Eu gostaria que você observasse para ver se você não está vivendo uma das duas situações que eu vou citar agora. Você está deixando que os outros façam as coisas por você? Ou então você poderia ser a pessoa que faz tudo para o outro, ou para os outros, pior ainda. Se você respondeu sim para uma das duas situações, é preciso reavaliar urgentemente, porque das duas, uma, ou você está se tornando um dependente emocional, ou você está fazendo com que a outra pessoa seja um dependente emocionalmente num futuro bem próximo. E vamos ver agora quais atitudes sinalizam a dependência emocional. Preste também atenção para ver se alguns dos itens a seguir têm a ver com você. Necessidade excessiva de aprovação pelos demais. Ou seu desejo de ter um parceiro é exageradamente grande. Ou você vai a extremos para obter carinho e apoio de outros, a ponto de fazer coisas desagradáveis só para agradar e ter consideração. Ou apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. Tem dificuldade em manifestar seu ponto de vista ou de dizer não. Ou pode ter dificuldades em tomar decisões cotidianas sem validação ou conselhos dos outros. Ou para você, o fim da relação se torna um verdadeiro trauma e logo sai à procura de outro parceiro. Ou você continua sentindo um vazio interior mesmo dentro de uma relação. Esses dois últimos pontos que eu citei têm a ver com solidão. E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Solidão é aquela sensação de buraco fundo, vazio e triste que se percebe no peito. Além disso, parece que sempre precisa algo para preencher esse vazio que incomoda. E incomoda muito, para quem sente sabe. Esse algo geralmente é a necessidade de alguém que fique por perto, mantendo a pessoa ocupada ou distraindo ela da realidade, para que ela não sinta esse buraco no seu peito, que ela não tenha que bater de frente com ela e sentir isso. Mas você sabia que o tamanho da sensação de solidão e de buraco no peito é proporcional da distância que você tomou de você mesmo? Mas como
Como funciona ficar distante de si mesmo? Tem a ver com o quanto você se deixou de lado por causa de outra pessoa. Tem a ver com o quanto você deixou de ter amigos ou de ter uma vida social. Tem a ver com o quanto você esperava que o outro fosse te preencher e te fazer feliz. Tem a ver com as expectativas que você criou sobre a outra pessoa e que não foram preenchidas. Tem a ver com o quanto você fica olhando para o ideal, né, e não vivencia o real. Além de tudo isso, a sensação de solidão deixa a pessoa desestimulada para qualquer coisa. Por exemplo, deixar de organizar e limpar o lugar onde ela mora ou vive. E também pode acontecer dela abandonar, inclusive, a higiene pessoal devido a esse vazio. E pode ser que procure dormir para esquecer da realidade que dói. Ou então deitar e passar a noite acordada pensando que a vida perdeu o sentido real. Pode também querer preencher o vazio com comida, bebida e até drogas e sexo. Só que tudo isso, para quem já viveu, sabe que isso deixa um vazio ainda maior. E a pergunta é, o que fazer para melhorar essa sensação de solidão? Há cura para a dependência emocional? Qual seria a solução? Bem, eu não posso falar em cura, né? Pois pode haver recaídas e isso faz parte do ser humano. Somos humanos, né? E é por isso que é preciso um cuidado constante e persistente em nossa vida. É preciso encontrar a sua forma de cuidar de si mesmo, não a dos outros, tem que ser a sua, né? E eu passo aqui 6 formas para ter mais independência emocional. O primeiro passo é tomar consciência da dependência, né? Para isso é muito bom fazer uma profunda autoanálise e perceber quais são os seus pontos em que você depende dos outros. Retome a sua vida, né? Busque ser feliz, comece a realizar seus sonhos, né? Acredite em você novamente, né? Para isso é preciso reconhecer os seus valores, né? Se analise e veja no que você é bom. De preferência, escreva isso num papel, porque isso faz aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança. E lembre-se que quem precisa acreditar em você é você e não os outros, tá? O segundo passo é tomar cuidado para não ser submisso, acreditando que assim você vai manter uma pessoa do seu lado. Quero que saiba que submissão nunca, eu disse nunca, é garantia de ter a pessoa junto a você. Ou seja, autoabandonar-se, calar-se, encolher-se, engolir sapos por causa de outra pessoa é o mesmo que viver com a sensação de vazio e, além disso, prepara um sofrimento futuro. O que seria esse autoabandonar-se? Abandonar-se é sempre abdicar de seus prazeres pessoais. Veja bem, eu falei sempre, porque num relacionamento saudável, abdicar-se de vez em quando faz parte, tá certo? Uma forma boa de autoavaliação é ver como você era antes de conhecer essa pessoa, né? O que você fazia? Quais eram os seus sonhos quando você era jovem? Você tinha planos de algum curso? Tinha vontade ou planos de viajar? Quais planos você tinha para o futuro? Pensa sobre isso. Você saía com os amigos naquela época? Né? E depois de analisar como você era, é a hora de se perguntar: e eu continuo fazendo o que eu fazia ou não? Ou eu deixei as minhas coisas para viver somente a vida do outro?
Para retomar, nunca é tarde demais. Saiba disso. Não pense que é tarde para retomar. Tenha sempre a consciência de que você jamais poderá se deixar de lado por causa de outra pessoa. Isso agrava ainda mais a sensação de solidão e a dependência emocional também. Porque você vai passar a se sentir vazio. Isso é muito ruim. E vai depender cada vez mais de alguém para preencher esse buraco que fica no peito, que fica na vida, aquele vazio, aquele sem sentido para a vida. O terceiro passo é: não se faça de vítima, porque isso só afasta as pessoas de você e também não resolve nada. Ninguém gosta de estar com alguém que só vê o lado negativo de tudo ou que fica se queixando o tempo todo. Mude a sua comunicação. Só fale a partir de hoje coisas boas e que agreguem a você e aos outros. Mude seu modo de pensar. Você tem a escolha de pensar positivo em seu dia a dia. E são os pensamentos positivos que trarão uma nova realidade para você. Mude o modo de ver as coisas também, sabe? Sempre tem um ponto positivo em tudo. Basta querer ver. Não aumente as situações, fazendo as coisas serem maiores do que são. As coisas são como são, a vida é como é. O segredo é aprender a aceitar e aprender aprender com as situações e não se afundar nelas, tá? O quarto passo é evitar depender de outra pessoa, e isso não é só nos relacionamentos de casais, mas também na dependência relacionada aos filhos, pais, e até depender de uma outra pessoa, amiga ou próxima, né, para que você se sinta bem. Precisamos saber buscar e resolver nossas coisas pelas nossas capacidades e não pela dos outros, tá? Sempre é bom ter uma rede de relacionamentos, porque de vez em quando nós precisamos de ajuda, claro que sim, mas experimente aos poucos fazer as coisas por si mesmo, faça sozinho, tente de novo e você vai ver que você é capaz, mas não desista. O quinto passo é buscar ajuda como terapias de aconselhamentos, ler livros relacionados à área que você é mais carente. Isso ajuda muito, pois organiza a mente e os pensamentos e as coisas começam a melhorar, ficam mais claras, né? Terapias alternativas como florais, homeopatia, reiki também podem ajudar muito. E o sexto passo é evitar relembrar ou contar adiante fatos negativos que você viveu ou ouviu. Esse comportamento só faz você alimentar as emoções e fazer assim, com que fatos negativos iguais àquele passem a se repetir na sua vida. Você se lembra do conceito de independência que eu citei lá no início e que dizia o seguinte? Que independência é, ausência de dependência, e que é liberdade. Também dizia que é a condição de uma pessoa que não se submete a outra ou a uma autoridade e que se governa por suas próprias leis. Tá lembrado? Pois é, agora eu espero que tenha ficado mais claro para você que para ter independência emocional e ter as suas próprias leis, é preciso saber que você tem as capacidades, as potencialidades e principalmente saber respeitar suas vontades para saber decidir por você mesmo. Veja os benefícios que você passa a ter quando se é mais independente emocionalmente. Olha, você vai ser você que vai correr atrás dos seus sonhos, tá? Você vai conseguir dizer não sem culpa e não vai mais se deixar de lado para agradar aos outros. Olha os benefícios. Não vai mais perder a total referência de si mesma ou de si mesmo
quando alguém sai da sua vida de uma hora para outra, porque você vai estar firme em si, você sabe quem você é e você sabe o caminho. E vai saber claramente que depende muito mais de você para ser feliz do que do outro. Tá? Também você vai passar a assumir responsabilidades por seus atos, o que gera credibilidade para com você mesmo e para com as outras pessoas. Bem, amigos, a palestra está chegando ao seu final, mas antes de finalizar, eu vou passar aquela dica de ouro que eu prometi lá no começo da palestra. Está lembrado? Essa dica eu já passei várias vezes aqui pela internet e também a ensino aos meus clientes. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer esta maravilha também. Isso que eu vou ensinar agora vai fazer com que você consiga decidir o que é o melhor para você, permitindo que você seja mais independente em sua vida. Nós temos por hábito tomar as nossas decisões através dos pensamentos, através das nossas ideias, partindo da nossa cabeça, do nosso cérebro. Acontece que em nossa cabeça sempre existem 2, 3 ou mais possibilidades. E se não der certo? E se eu fizesse assim? E acabamos não sabendo o que decidir, né? Mas agora eu vou ensinar uma outra forma de resolver as dúvidas em sua vida. E nessa forma só vai existir uma única resposta. E vai ser baseada em seu coração. Aqui, ó. E não mais no cérebro, como sempre foi feito, ou como a maioria faz. Então vamos lá. Vamos imaginar que você está com uma dúvida e que precisa tomar uma decisão. Então, agora, preste atenção para compreender como isso funciona. Combinado? Você precisa prestar atenção em seu coração. Fechado? Entendido? Então, olha a explicação. O aperto ou o desconforto no coração sempre significa um alívio, um bem-estar, uma expansão, representam sim. Então você pega a sua dúvida, você pensa nela e em seguida seu peito, você sente o seu peito, né? E em seu coração você pode perceber a sinalização, que pode ser a sensação de aperto ou de desconforto ou a sensação de alívio ou bem-estar em seu peito, né? Ou seja, se apertou, você não vai fazer o que você estava querendo fazer, ou que você estava na dúvida, né? E se aconteceu o contrário, que é a sensação de alívio, isso te diz que você pode seguir em frente. Então você pensa para realizar aquilo, tá? Mas não mais para decidir. Esse método é infalível, ele poupa tempo, energia e dá certeza do caminho. Use seu coração a seu favor, saiba ler o sim e o não e seja mais independente emocionalmente. Legal isso, não é mesmo? Eu falei também que ao final da palestra eu falaria da técnica que transforma emoções. O que literalmente muda a vida cotidiana de uma pessoa, sabe? Por experiência minha de clientes também, né? Porque sem a emoção de um medo ou de uma mágoa em relação a alguma situação vivida, faz com que a vida seja mais livre e feliz. E foi deixado ao final dessa mesma palestra 1 minuto de apresentação com mais informações sobre esse método que é pioneiro e inovador e foi desenvolvido por mim, tá? Bem, chegamos ao fim desse tema, independência emocional. E eu espero que eu tenha sido clara o suficiente ao passar essa mensagem. Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado também. Eu sou Edi Calci e eu deixo um forte abraço e um enorme beijo. E seja feliz hoje e sempre. Tchau, tchau. Beijão. Olá, sou Edi Calci e conforme eu prometi que eu deixaria 1 minuto
ao final dessa palestra para falar sobre essa técnica que eu desenvolvi. Mas antes disso, eu quero agradecer muito por você ter assistido a toda a palestra. Espero que tenha gostado, tá bom? Bem, o que eu quero colocar é o seguinte, que eu tenho uma página inteirinha para mostrar para vocês depoimentos de quem usou a técnica. Nada melhor do que colocar algo que diga o quanto isso ajudou na vida dessas pessoas, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei depoimentos das pessoas e eu coloquei à disposição e está numa página só. Abaixo desse vídeo tem um link do meu blog. Aí basta você entrar nesse link e você vai nesse botão onde fala depoimentos. Aí você vai encontrar vários depoimentos de pessoas que já utilizaram a técnica e se beneficiaram com ela. Aí abaixo de cada vídeo eu vou colocar a opção quero ser avisado. Então você precisa se inscrever somente uma única vez, não precisa colocar isso mais vezes. E eu vou receber essa notificação e você vai passar a receber e-mails quando o lançamento acontecer de verdade, tá bom? Então eu espero você na minha página e espero o seu e-mail para que eu possa comunicar você, para que você também seja beneficiado, assim como essas pessoas foram beneficiadas, em relação a sofrimentos, emoções e dificuldades que elas viviam em sua vida. Tá bom? Então aguardo você lá, visitando a minha página, se inscrevendo e aguardando ser avisado para o lançamento. Tá bom? Um abração, um beijo e até mais. Tchau, tchau!